Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Nós estamos agora a 87 dias das nossas eleições presidenciais. E o que pessoas como eu e você podemos fazer para ajudar o Brasil a arremessar para o lixo da história essa gente que está no poder, mas que está tão adoentada da cabeça, adoentada da alma e mais do que isso, né? Estão acumpliciadas, mancomunadas com grupos econômicos, com políticos corruptos, com gente que está zelando cada vez mais por interesses transnacionais contra o povo brasileiro e que tem dentro das Forças Armadas também alguns quadros dentro do Ministério Público, dentro do Poder Judiciário e tem também nos grandes veículos de comunicação uma espécie de porta-voz de alienação da maior parte do povo brasileiro. Bom, a tarefa não é fácil, mas na medida que a gente consiga chegar a muitas pessoas e despertar nessas pessoas pelo menos uma dúvida, uma interrogação sobre algumas situações, a gente estará dando uma grande contribuição para que o Brasil, de fato, faça isso que eu falei no começo do nosso papo aqui, o arremesso para o lixo da história. Bom, vamos conversar com vocês sobre essas questões, sobre os últimos acontecimentos no Brasil, mas se você está chegando agora no nosso portal, se inscreva, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha porque é muito importante e participe dos nossos chats que eu sempre abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, todos os dias no nosso portal. E mande seus comentários para cá, que são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, dá para todo dia ficar analisando aqui fatos do cotidiano. Hoje eu vou fazer um parênteses aqui para mostrar para vocês que algumas armadilhas, algumas estratégias que o bolsonarismo, as forças que apoiam o Bolsonaro, as forças que estão por trás de Bolsonaro, estão usando para ludibriar o povo brasileiro para que uma parcela considerável ainda vote na figura do atual presidente da República. Bom, vamos falar aqui de algumas questões, né? Eu comentei aqui com vocês, antes de entrar nessa questão mais estrutural, o que está acontecendo no cotidiano que mostra como há esse acumpliciamento dos grandes veículos de comunicação defendendo interesses de grupos de gangsters. A gente não tem que ter receio de falar sobre essas questões, gente, porque são vigaristas mesmo, são bandidos, mas eles estão camuflados como empresários, como banqueiros, profissionais liberais, analistas, né? E políticos que estão dentro do governo e todos eles tendo ali os meios de comunicação como porta-vozes, né? Como eu disse para vocês no começo. Eu apontei aqui que o Paulo Guedes mandou para o Congresso Nacional uma medida provisória que permite o assalto das pessoas mais pobres no Brasil, que são beneficiárias dos auxílios, das bolsas, os aposentados, as pessoas que recebem benefício continuado, enfim. Todas as pessoas que estão esmagadas e que podem ter os seus vencimentos, os valores que recebem, roubados em até 40%. Diante de uma grande armadilha. O Bolsonaro ele faz um discurso o tempo todo que tirou dinheiro dos bancos com PIX, né, que as operações são feitas hoje, acabam tirando dinheiro do banco. Isso é verdade em parte, porque muitas pessoas jamais utilizariam um banco e não têm condição de serem bancarizadas nesse jargão que se utiliza no meio financeiro. Mas o que ele está fazendo do outro lado, nós vimos desde o começo da pandemia, onde Paulo Guedes liberou 1,2 trilhão para banco. Onde esse governo, durante o tempo que está aí até agora, não apresentou uma medida para taxar lucros de bancos, de instituições financeiras. E agora pega o orçamento do Bolsa Família e joga esse orçamento com a possibilidade de ser roubado por esses bancos em até 40% por mês de cada um desses brasileiros. Já estão oferecendo empréstimo para essas pessoas. E aí elas não receberão jamais o valor integral da sua bolsa. Elas vão resolver um problema emergencial ali num dia, mas depois eles vão ficar endividados e vão passar fome, já que uma vez que esses programas são direcionados a evitar que essas pessoas fiquem nessa situação. Isso tudo você não viu através dos grandes veículos de comunicação, dos jornais, nenhum comentário desse tipo de bandidagem, de patifaria, porque isso vai dar mais de 60 bilhões de reais de dinheiro de pobre para as instituições financeiras. Então, fica aqui o registro, eu vou fazer um programa ainda mais explicativo sobre essa situação, porque isso de fato é um grande assalto. As outras questões do dia aqui também, muitas pessoas pedindo para comentar. O Pacheco, sobre o CPI do MEC, ele está querendo empurrar esse troço com a barriga, não sabemos se vai dar certo, porque o Randolph está prometendo entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para que role a CPI do MEC, porque o Pacheco é um desses políticos que eu me referi aqui. Ele tem essa vestal de ser um homem
que está zelando pelo interesse da nação, mas ele está protegendo o Bolsonaro. E alguém que protege alguém que está praticando crimes contra a nação, criminoso também é. Mas de colarinho branco, de impostação de voz, porque nada justifica esse tipo de manobra para salvar alguém que é absolutamente responsável ou responsabilizado por situações que acontecem aqui no Brasil, né? Ele está dizendo que a CPI tem que ser depois das eleições, então por que a PEC kamikaze também não vai para depois das eleições, né? Porque uma facilita, né, a vida do Bolsonaro e a outra protege o Bolsonaro de incriminações de situações que nós estamos vendo pelo dia a dia. Então essa é outra questão. Os jornais estão criticando também essa PEC, porque de fato ela é inconstitucional, ela é uma das maiores bandidagens, se não a maior bandidagem jurídica constitucional que já aconteceu no Brasil, e pelo menos o membro do Ministério Público Federal que está lá no Tribunal de Contas da União já está arguindo a constitucionalidade dessa patifaria, que aliás era tarefa, ou é tarefa do senhor Augusto Aras, da Procuradoria-Geral da República, de questionar a constitucionalidade de algo tão infame contra a Carta Brasileira, contra a Constituição Brasileira. Bom, eu não podia deixar de falar dessas situações para a gente voltar aqui no rumo do assunto principal. Gente, o Brasil, vocês sabem disso, está sendo muito complicado hoje você conversar com as pessoas, estão absolutamente anestesiadas mentalmente. No Brasil, nós estamos, durante esse período eleitoral, como eu denunciei aqui, diante de uma estratégia do Bolsonaro, do bolsonarismo, de estabelecer uma espécie de pânico moral aqui na sociedade brasileira. Como é que é isso? Ele defende uma série de pautas abstratas e, na medida que ele se coloca como defensor daquelas propostas, daquelas pautas, daqueles programas, ele insinua que os outros políticos ou outras forças são contra. Então, ele estimula que as pessoas sintam medo de, se ele não for eleito, esses valores todos serão destruídos. Por exemplo, ele diz que ele defende a família, como se os outros candidatos não defendessem a família. Então, ele fica dizendo nas entrelinhas, né? A mensagem é a seguinte: olha, se você não votar em mim, os outros vão destruir a sua família, ou vão atingir a sua família. Então, ele se coloca como defensor das crianças, né? Que as crianças para que as crianças não serem vitimizadas nas escolas por doutrinadores e tal, que é uma farsa gigantesca, mas estabelece também um outro tipo de pânico moral. E aí fala de Deus, e aí tenta misturar, tenta incutir numa parcela do eleitorado evangélico que é normal se ter armas e que Jesus também teria armas se houvesse para ele comprar, para ele adquirir naquele período. Gente, essa é uma das coisas mais insanas, mais absurdas, mais adoecidas mentalmente, mais adoecidas do espírito, e que está contando com o apoio de vigaristas da fé. Porque esses religiosos, eles não são religiosos, não. Eles são empresários da fé, são vigaristas com V maiúsculo, porque alguém que faz uma coisa dessa, alguém que legitima esse tipo de discurso infame, não pode ser uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem alguma coisa voltada para o bem. Vocês imaginam um religioso anuir essa fala de Bolsonaro, que Jesus andaria armado? Então vocês conseguem imaginar o príncipe da paz andando Jesus armado com uma R15, já que não tivesse ele teria, né, uma R15, e com os apóstolos, todos os apóstolos armados. Vocês conseguem imaginar aquela pintura dos apóstolos, Jesus e os apóstolos todos ali, todos eles armados, andando em Jerusalém, todos eles armados, com os outros cristãos também armados? Vocês conseguem ver esses cristãos todos com camisetas do tipo fariseu bom é fariseu morto? Então, gente, é uma coisa totalmente doente que essas pessoas estão divulgando o tempo todo, e sempre dentro dessas expectativas ou perspectivas das pautas morais, de colocar medo nas pessoas de que, se ele não for eleito, alguns valores serão destruídos ou serão danificados. Para nós que estamos analisando esse processo com racionalidade total, né, a gente fala assim, ninguém vai cair numa situação como essa, mas cai, né, gente? Cai porque a sociedade, no mundo inteiro, ela sofre um processo de manipulação das estruturas de poder, porque você consegue, só se consegue assaltar um povo, só se consegue esmagar um povo, só se consegue escravizar um povo se tiver muita desinformação, muita alienação.
as pessoas ficam sem saber para onde ir, como se organizarem, como lutarem contra determinadas situações que parecem desígnios que vêm de cima, né? E no Brasil, modernamente, isso acontece também como aconteceu em outras sociedades também. Todo esse discurso do Bolsonaro só é possível porque nós temos a sociedade que nós temos hoje no Brasil, com esse nível de desmobilização, esse nível de alienação e outras coisas mais que eu tenho sempre conversado aqui com vocês, né? Então, outro pânico que o Bolsonaro está fazendo uso é o pânico vermelho. O que é isso? É o pânico que não existe, porque o Brasil jamais teve algum tipo de perspectiva de ter uma ruptura institucional, de a gente virar uma nação comunista, porque nenhuma nação do mundo conseguiu chegar ao comunismo, né? O que se tem hoje no mundo são deformações, mas essas deformações são sempre utilizadas, deformações políticas, econômicas, para criar um medo adicional nessas sociedades. Então, se você não vota nesse defensor do anticomunismo, você teria a possibilidade de ter um comunismo aqui no Brasil. Os norte-americanos já inventaram o pânico vermelho desde os anos de 1920, quando houve a Revolução Soviética. Então eles com medo, né, as estruturas econômicas dos norte-americanos estavam com medo ali de ter uma sociedade que tivesse mais conscientização dos operários, dos trabalhadores norte-americanos. Então eles começaram a criar uma campanha para desmobilizar, desmotivar qualquer tipo de organização das pessoas pertencentes a essas classes sociais. E depois, nos anos 40, a mesma coisa, veio a Guerra Fria, sempre colocando o comunismo como um pânico vermelho lá. E aqui no Brasil a mesma coisa. Gente, em 1937, o Getúlio Vargas encomendou com o seu ministro da Guerra, o Góes Monteiro, um plano, uma espécie de fake news para amedrontar o povo brasileiro. Ele fez uso disso, né? Que se o povo brasileiro não desse mais apoio a Getúlio Vargas, porque ele tinha prometido eleições para 1938, não haveria possibilidade de termos um Brasil melhor, porque os comunistas estariam armando aqui a tomada do poder aqui no Brasil. Gente, olha só, o pânico vermelho vem lá de trás, né? O Góes Monteiro, então, que era o ministro da Guerra de Getúlio, montou, junto com o Plínio Salgado e Olímpio Mourão, escreveram um plano fictício chamado Plano Cohen, que teria sido inspirado num comunista belga, né? Que tinha esse nome de Cohen. E que esse plano foi descoberto e visava criar uma luta de classes aqui no Brasil, a tomada de poder, matar adversários. E o Getúlio, uma vez com essa peça fictícia, decretou o fechamento do sistema aqui no Brasil. Não tivemos eleições em 1938 e ele passou a ser o ditador de 1937 até 1945. Esse plano Cohen foi publicado em todos os jornais da época e depois ele foi revelado em 1945 pelo Góes Monteiro como tendo sido uma grande falcatrua, uma grande farsa que foi encomendada por Getúlio e que ele, com o Plínio e com o Olímpio Mourão, organizaram e colocaram ali para a sociedade para justamente favorecer esses interesses. Bom, aí isso posto, né, a gente teve mais à frente, esse aqui é o Getúlio Vargas mais embaixo, em pé ali está o Góes Monteiro, né, que participou da Revolução de 30 com o Getúlio Vargas e depois virou o ministro da Guerra de Getúlio Vargas e depois articulou essa fake news aí. O primeiro pânico vermelho aqui no Brasil. Aqui é a foto dele, né, do Góes. E aí, em 1964, mais uma vez, a gente teve o pânico vermelho. Bom, você que está assistindo comigo até agora, assista esse trechinho aqui, desse documentário aqui da Unifesp. 64. Milhares de pessoas saíram em passeata pelas ruas de São Paulo para protestar contra as reformas de base propostas pelo governo João Goulart, que, segundo a oposição e representantes da Igreja Católica, transformariam o Brasil num país comunista e ateu. Eu vou colocar para vocês aqui esse documentário para que o nosso programa não fique muito longo, mas só para ilustrar, tá? Então, em 1964, a gente teve, apoiado inclusive pelo governo americano, uma campanha anticomunista, um pânico vermelho aqui no Brasil. Então a gente teve a marcha, né, os jornais dizendo aqui, Jornal Dia, fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. E as pessoas que você via pelas ruas eram essas aqui, as senhoras, né, com um terço muito grande na frente, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Olha só o discurso do Bolsonaro, né? O Brasil não será uma nova Cuba. Gente, isso em 1964, a mesma coisa.
Aqui as várias placas aqui embaixo, acho que dá para vocês verem, comunismo não, democracia sim. Então é sempre o pânico vermelho. Passou isso tudo quando a gente pensa, tivemos a ditadura militar aqui no Brasil, quando a gente pensou que esse assunto não voltaria, eis que aparece o Collor de Mello em 1989, dizendo isso aqui. Vamos lá. Sim. No dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim a nossa bandeira, essa que está aqui. Ele dizia, nossa bandeira nunca será vermelha. A bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional e não a internacional socialista. Vamos fazer deste Brasil um país digno. E unir o povo brasileiro sob a bandeira verde e amarela, sob o nosso hino nacional, juntando todos que foi dividido no passado. Gente, o mesmo discurso requentado, o tal do pânico vermelho. E aí, já como presidente da República, ó, o que ele falou esses dias aí? Vamos lá. Graças a Deus, todo dia que o Brasil não experimente as consequências do comunismo. Nós pedimos também. Que eu sei como é, fui lá Gente, aí o discurso é absolutamente requentado, distrai uma parcela da sociedade, cria pânico numa parcela da sociedade, fica com medo de comunismo sem saber que é comunismo. E é uma situação que já vem desde 85 anos atrás até os dias de hoje. E aí uma parcela fica sequestrada mentalmente, espiritualmente, fica sendo engabelada, e aí você vai conversar sobre a realidade do cotidiano, o cara manda para você que o problema é o comunismo. O cara não está conseguindo comer carne, não está conseguindo abastecer o seu veículo, não está conseguindo progredir na vida, está vivendo numa miséria gigantesca, num miserê total, mas mesmo assim vai para a rua e grita mito, e quando dá ainda pega uma motoca para sair atrás do Bolsonaro, fazendo aquelas presepadas todas. Na medida que a gente for colocando essas questões para as pessoas, que eu estou colocando aqui para vocês, quem sabe, né, a gente começa a despertar alguma pessoa, né, para o que está acontecendo, para que ela desperte desse sono profundo e não se deixe manipular mais e que ela enxergue exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Gente, eu fico por aqui, o nosso papo hoje foi um papo diferente, mas espero que tenha sido interessante para você, tá bom? Eu fico aqui mais uma vez, um grande abraço e a gente volta no nosso portal. Até lá, tchau!